Olá, ouvintes. Eu sou Luciana Aguilar. Esse é o podcast Intercendo, onde a gente conversa sobre essa ferramenta do sistema do desenho humano. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco desse meu processo, no meu experimento, no meu caminho do desenho humano. Eu quero te fazer uma pergunta de início, que é se você entende o que é que o desenho humano nos conta quando ele fala que nós somos uma consciência holística. Porque é a partir de entender isso, que você começa a entrar no seu experimento, conhecendo sobre o seu desenho, né? Gente, obter uma leitura holística do nosso desenho nos mostra, nos dá a possibilidade de tirarmos um véu da nossa cabeça, sabe? É como se te descortinasse um outro panorama de vida, de realidade, desde que você esteja aí conhecendo e se propondo a entrar nesse seu experimento. Então, o desenho humano é essa síntese que vocês todos sabem. Se você está me ouvindo pela primeira vez, o desenho humano ele fala de várias ferramentas aí que já são antigas, de ciências antigas e de ciências novas, e junto vai dar aí uma informação, uma revelação do seu código genético através dessa síntese. Como é uma síntese, não pode ser fragmentado isso, né? Nenhuma parte é maior do que o todo. Então, para interpretar um desenho, gente, não basta apenas você ter a informação do que significam essa estrutura. Aí eu entro com a minha proposta desse podcast de hoje, que é falar para vocês que, assim como você, eu cheguei no desenho humano completamente leiga. De cara, já fiquei aguçada, curiosa, achei interessantíssimo. Essa é a palavra que eu mais escuto quando uma pessoa vem fazer uma leitura. Ela vem muito instigada e ela sempre fala interessante. Mas não é só interessante. É realmente uma coisa que pode transformar a sua vida de uma maneira que, quando você está profundo no experimento, não tem volta atrás, não. Então, comecei aí meu caminho como você, investigando sozinha, lendo. Quanto mais eu aprendia, mais interessada eu ficava, mais eu achava fascinante. E aí eu fui fazer meus cursos na escola oficial. Eu tenho muita afinidade, o meu fratal está aí na escola espanhola de desenho humano, a minha formação é feita com eles, então eu fiz os 3 cursos iniciais, porque você tem um cronograma, os 3 cursos iniciais que são a formação geral, e que você sai maravilhado com toda a informação. Mas esses cursos de formação geral ainda não te dão a chave, o link para você conseguir fazer de fato uma leitura holística de um desenho. A gente aprende os conceitos, a gente aprende os detalhes de portas, de canais, de perfis, de centro, mas necessita muito mais compreensão para que não fique essas partes isoladas. Você imagina que é como se você fosse ler um livro de anatomia e que você começa a entender ali qual é a função do baço, qual é a função, não sei, do fígado, o que faz o nosso sistema circulatório, como é que funciona as sinapses do nosso cérebro, enfim, você acaba tendo toda essa informação, mas isso não te dá a possibilidade de fazer uma cirurgia.
E eu fiquei pensativa se havia algo mais, né, para aprender, porque parece tudo muito já informado, falado, mas me ficavam algumas questões na cabeça que era por onde eu começo uma leitura, né? Como é que eu amarro isso tudo? Essa pessoa que tem tantos centros definidos, que tem essa porta, que tem esses canais. Outra coisa que me instigava também era que devia haver uma hierarquia nisso tudo. Quais centros dominam quais? Quando a gente olha ali as portas, se você tem familiaridade com o seu desenho e você já olhou ele com a mandala, né? Então você vê que existe ali uma estrutura de uma mandala de 64 portas, que essas portas elas têm uma ordem ali nessa mandala. Por quê, né? Não era uma ordem do 1 ao 64 linear. Por que que a porta X tem uma polaridade com a outra porta do outro lado da mandala e que não é o canal? Você quer ver outra coisa que me instigava também? É que devia ter um porquê desses centros respeitarem tais cores. Por que por exemplo, o centro sacral tem a mesma cor do ego? Isso tudo devia ter um porquê. E isso você não aprende nos cursos de formação geral. Essas coisas são te contadas, te ensinadas e te mostradas em cursos muito avançados, que já são os cursos profissionais, e onde você vai adentrando aí na subestrutura do desenho. É por isso que, se você me acompanha nas minhas redes sociais, no Instagram, você deve notar que eu não generalizo a informação com tópicos de esse centro é isso, essa porta é isso, porque, de fato, dentro da Escola Oficial de Desenho Humano não funciona dessa forma, né? O fato de você ter a informação do significado de cada estrutura, de cada porta dessa, não te dá a capacidade de linkar. E, sobretudo, então, de fazer uma leitura holística. Porque existem dois tipos de leitura de desenho, gente. Existe uma leitura informativa, onde você vai conhecer a informação do seu desenho, mas você não consegue descobrir aí e saber como é que é essa disposição da tua mente, né? Como é que ela funciona com tudo isso junto. Como é que um canal se relaciona com o outro e que te dão características aí que vão estar contando também, vão estar contando sobre você num todo, como é que existe esse domínio da sua mente, porque a gente sabe que tudo no desenho humano é a gente tirar o domínio da nossa mente, né? Os nossos pensamentos, eles não são a nossa vida. Esses pensamentos, eles têm um núcleo. Eles são movidos por alguma coisa. E estão movidos aí por todo o composto do seu desenho. Então, quando a gente está vendo aí essa estrutura de um desenho, o que a gente está olhando também é a estratégia, né, do nosso não ser. É onde que a nossa mente vai se justificar, vai ter razões para tomar as decisões na sua vida. Onde que ela vai escolher o que quer que seja, aonde ela faça as decisões dela. E a nossa personalidade, que é quem acreditamos ser, né? Você sabe que o desenho humano ele tem aí 2 cálculos. Esses 2 cálculos é que nos traz uma justa posição. Essa justa posição é mantida aí pelo monopolo magnético, que tem 2 funções no nosso desenho, né? O monopolo magnético ele tem a função de nos manter nessa ilusão da separação e também faz essa justa posição aí.
Então, essa nossa personalidade, que é quem acreditamos ser, ela é muito limitada, né? E ela está limitada dentro dessas características todas que você traz. Porque não é só o potencial que a gente olha num desenho. A gente olha, sobretudo, a distorção. Uma pessoa, quando vem para uma leitura de desenho humano, você tem que mostrar para ela aonde tudo isso que ela traz está distorcionado. E não é você citar que esse centro é isso, que essa porta é essa. Inclusive, pouco se usa essa nomenclatura quando você está fazendo uma leitura. Não é nos ensinado dessa forma na escola. Porque para a pessoa não importa se ela tem a porta X ou se ela tem a porta 7 ou 8 ou 10. Importa o que isso tudo faz na distorção da vida dela e que causa aí os conflitos dela. A gente não pode nunca usar uma tipologia, por exemplo, dos canais, sobrepostas ao tipo da pessoa. Então tem muita coisa envolvida, gente, que está na superfície, não, que está na subestrutura do desenho. Existem aí 8 portas que, independente das pessoas terem elas ativadas no desenho ou não, você também, quando faz uma leitura para um cliente, você olha essas 8 portas específicas para entender como é que são os vínculos dessa pessoa, como é que ela se relaciona com outras pessoas. Isso tudo trazido aí pelo perfil dela. Olha, a coisa ela é muito, muito profunda. Não é rasa como a gente lê por aí. Você pode comprar um livro de desenho humano. Hoje em dia existem muitos materiais de PDFs na internet. Você pode ler. Eu acho interessante que tenha esse conhecimento, até mesmo antes de vir fazer uma leitura. Eu fiz esse caminho. Eu lia sobre os meus canais, eu lia sobre o meu perfil, qual era a minha cruz de encarnação, e eu achava que sabia alguma coisa. E aí, quando realmente eu fui tendo as minhas leituras, porque até hoje eu faço algumas com os meus professores aí da escola da Espanha, eu vi que era completamente raso a informação que eu tinha juntando isso tudo. Porque aí é a história da nossa consciência holística, gente. Essa consciência holística nossa, ela tem um filtro. E é como a gente filtra essas informações que vão passar aí por todas essas características nossas, que nos dão a nossa individualidade, nos trazem a nossa integridade de viver a nossa própria vida através das nossas experiências, né? Então, não tem essa rigidez de isso ou aquilo, funciona assim para um e funciona assim para outro, né? Os condicionamentos, eles vêm a nível áurico, como nós sabemos, eles são trazidos por esses neutrinos. Os neutrinos são agentes, né, de informação que estão aí nos condicionando o tempo todo e para deixar nossa mente livre para viver, né? E para ver o que ela veio ver, porque tudo se trata dessa visão. Eu só conheço qual é a visão que eu trago no meu desenho com essa abordagem holística. Então tudo tem um caminho, tudo tem um processo. Você tem aí também o seu fratal que você nem escolhe se você quer essa informação de forma verdadeira e de forma profunda ou se você vai ter essa informação a nível de curiosidade para te fazer uma cosquinha e para você, não sei, tá aí no seu processo. A gente não escolhe nada, né? A gente tá aqui com a nossa bioforma, se essa bioforma para experimentar a vida no corpo, esse corpo nosso que tem todo o poder. Então, queria deixar isso assim um pouco esclarecido para você, porque eu mesmo passei por todo esse processo de vocês que, quem sabe, estão chegando aí, iniciando o seu caminho com o desenho humano.
Eu queria compartilhar isso com vocês porque o meu caminho não foi diferente. Eu cheguei da mesma forma que você, mas com